sou Kenny Nogueira e está no ar mais um Ateliê Criativo, que é aqui o seu local de arquitetura dentro do Ateliê Gourmet. E hoje eu quero tirar uma dúvida que muita gente que está começando a sua obra, muita gente que está começando aí na arquitetura tem dúvidas sobre o tipo de revestimento, sobre o tipo de material, sobre a diferença grande que tem entre piso cerâmico e piso e porcelanato, aonde usar piso cerâmico e aonde usar porcelanato. E hoje eu vim aqui para tirar um pouco dessas dúvidas, mostrar realmente quais são as principais diferenças, questão de durabilidade, questão de resistência, o ponto, como é que é feito cada um, mostrar alguns exemplos de porcelanato, de piso cerâmico. Primeiramente, o que nós temos que entender é o tipo de fabricação, o tipo de material que é feito o piso cerâmico. Grande parte do material de composição do piso cerâmico é feito de argila. Eu não tenho aqui o modelo de piso cerâmico, mas você vai perceber na foto aí a diferença, que existe uma grande camada vermelha que é justamente de argila. E em cima ele tem uma camada de porcelana que é o revestimento que você está acostumado. Então, já o porcelanato ele é feito quase com 70% de material terroso. Aqui eu tenho um exemplo de porcelanato que você percebe que o piso cerâmico ele é bem vermelho aqui embaixo e aí tem somente essa camada fina aqui em cima. O porcelanato ele já é mais claro, indo de branco para cinza, e ele também tem essa camada aqui. Então, na verdade, ele é um material uniforme, né? Você pode ver que ele é uniforme. Então, outro ponto importante também que nós temos para diferenciar entre o porcelanato e a cerâmica é a temperatura em que ele é feito. O processo de fabricação dos dois, eles são iguais, eles são preparados as camadas e ele é levado no forno e assado lá em altas temperaturas. A maior diferença é que a cerâmica ele é preparado a 800 graus Celsius e a porcelanato ele é preparado em 1250 graus Celsius. E isso faz toda a diferença na questão da resistência e da durabilidade desse material. Um outro ponto importante que vai influenciar muito é justamente a absorção de água. Todo o material de piso ele absorve água. É por isso que a gente tem que colocar aquele rejunte na lateral, que é justamente para que a água ele não venha absorver, não venha entrar na laje, e acima de tudo ele não venha entrar na composição do revestimento. O porcelanato ele absorve cerca de 0,5% de água, ou seja, ele não absorve quase nada de água. Já o piso cerâmico ele absorve de 6 a 15% de água. Então é por isso que é muito importante essa questão do rejunte, para que ele não venha absorver água, que o contrapiso ele seja justamente seja bem impermeabilizado, para que ele não venha absorver. O tempo de cura da laje do contrapiso também é importantíssimo, precisa ter lá de 10 a 15 dias de tempo de cura para que não aconteça um afloramento aí, que é justamente aquelas manchas brancas que nós vemos no rejunte, para que a água não venha absorver. Quando nós falamos de porcelanato, por exemplo, nós temos que observar justamente o PI. O que é o PI? O PI é o grau de resistência e de durabilidade desse porcelanato. Ele vai de 1 a 5. Quanto maior o PI, melhor a qualidade desse porcelanato, a maior resistência desse porcelanato. Uma coisa que todo mundo pergunta: mas aí porcelanato não é a mesma coisa que cerâmica? Daí você vai mostrar para o seu cliente, vai mostrar para o seu projeto justamente isso, que existe todas essas diferenças, questão de durabilidade, questão do material, questão do acabamento, questão de resistência, questão de absorção de água, que vai fazer toda a diferença, e como e aonde usar cada material. Bem, o que eu posso dizer? O piso cerâmico ele é muito mais econômico do que o porcelanato em si, claro, por causa do quê? Por causa de todo esse processo vai fazer uma diferença. Você nunca vai encontrar um porcelanato muito lá embaixo com um PI bom, entendeu? Ele tem que ter essa diferença de material, essa diferença de preço. Só que, claro, que tem cliente que só tem condições de comprar o piso cerâmico, mas você não vai descartar o piso cerâmico. E aí também tem cliente que vai preferir comprar porcelanato, vai preferir colocar porcelanato em toda a casa e tal. Como aqui geralmente a gente trabalha? A gente não gosta muito de usar porcelanato em área molhada, então a gente gosta muito de usar o porcelanato. A gente gosta muito de usar porcelanato em área de cozinha, porcelanato em área de sala de estar, ambientes abertos, ambientes que precisam ter aquele rebuscado, uma coisa mais rebuscada. E os pisos cerâmicos a gente usa geralmente em banheiro, em copa, área de serviço. Eles são muito úteis porque eles são muito técnicos. Então, como são áreas em que demanda uma quantidade de revestimento muito grande, por questão de economia é mais viável usar
usar em áreas molhadas. Você tem que entender que cozinha e banheiro são os ambientes mais caros dentro da sua obra, então você tem que também pesar no bolso do seu cliente. Então, se for dar preferência para usar piso cerâmico, usa nas áreas molhadas, nessa área de cozinha, na área de banheiro, de área de serviço e tal, porque você vai usar uma demanda muito grande de revestimento. Tem um detalhe entre bold e retificado. O que seria o bold? O bold, ele tem aquela curvinha, ele tem a dobrinha que geralmente precisa de um rejunte um pouco maior, um pouco mais espesso, de 1 a 2 milímetros e tal. Então ele tem aquela curvazinha. Se você for pegar um revestimento retificado, o nome já diz, ele é retificado, ele é retinho, como essa peça aqui que ela é retinha, ó. Você pode ver que ela é retinha aqui. Então o rejunte entre um e outro é bem menor, o espaço entre um revestimento e outro é bem menor. Daí você me pergunta, Kenny, por que tem que ter esse espaço? Bem, como todo revestimento, mudança de temperatura durante o dia é muito quente, durante a noite é muito fria, então essa temperatura ela precisa se dilatar. Se você não colocar o espaçamento certo, principalmente para piso cerâmico, se você não colocar o espaçamento certo, com o tempo você vai ver que o piso vai começar a sair. Como o piso cerâmico ele absorve muita água, a tendência nessas mudanças de temperatura ela possa crescer e diminuir. Com o tempo o revestimento sai quebrando. Isso já aconteceu uma vez na minha casa. É indicado o porcelanato para área externa? Sim, é muito indicado o porcelanato para área externa. Você pode usar, pode aproveitar. Só que aí também você vai entrar em outro ponto, que aí que existe, que não tem diferenças entre o porcelanato e a cerâmica, que é justamente o que você tem que entender. Existe o polido, que é esse que é bem fininho, tá? Que é bem lisinho, aquele que é bem lisinho mesmo, que você vai usar em áreas em que não sejam áreas molhadas, como sala, quarto, então você pode usar o polido. Existe o acetinado, que é como o exemplo desse aqui que eu tenho aqui, que ele é todo liso, que ele é liso também, tá? Mas aí ele não tem essa camada de brilho que você tem nesse outro revestimento. Não sei se você consegue ver, tá aqui ó, a camada de brilho do revestimento. E esse aqui ele já não tem a camada de brilho, ele é brilhoso, mas aí não tem esse brilho. Você pode usar em áreas molhadas, você também pode usar em área seca, mas você já pode usar em áreas molhadas porque ele não vai derrapar com muita frequência. Esse aqui, geralmente, a gente usa em banheiros e cozinhas, porque é mais fácil de limpar. O outro piso que você vai encontrar também, nessa categoria, tanto de porcelanato quanto de cerâmico, é o resistente a escorregamento, que é o natural, que ele já é um pouco mais poroso, eu não sei se você vai conseguir ver aqui, mas ele é um pouco mais poroso, ele já é um pouco áspero, e justamente a gente coloca para a área externa ou para a área molhada. Você pode usar isso aqui na cozinha, só que a gente não usa muito, porque cozinha, como ele acumula muita gordura, você tem muita fritura, suja muito, então para lavar isso aqui, para limpar, se torna muito difícil. E tem um outro tipo de revestimento também, tanto para cerâmico quanto para porcelanato, é o natural, que é justamente aquele que é bem poroso, ele tem uns veios bem marcados, ele é bem mais difícil. Então para esse eu recomendo para a área externa, a área de piscina e tal, fica bem legal. Não recomendo para a área de estacionamento, porque a área de estacionamento ele acumula também muito sujo, ele acumula até a borracha do pneu, então ele pode marcar, ficar pedaço de borracha e tal. Então questão de limpeza eu acho que é melhor ir para a área externa, para a área de piscina. Então é bem interessante isso. Um outro ponto importante com relação à diferença entre cerâmica e porcelanato é que a Eliane, por exemplo, ela lançou essa linha aqui, eu não sei se você vai conseguir ver, que é a linha Maxi Grace. Qual é a grande diferença? Eu não sei se você vai conseguir visualizar, mas você vai ver duas camadas, uma mais clara, tá? E uma um pouco mais avermelhada. O que é a grande questão? Esse aqui ele tá entre o porcelanato e a cerâmica, então ele é uma junção de dois. Ele tem uma camada, você vê que além do esmalte aqui em cima, você vê a camada cinza aqui embaixo, uma cinza mais clara, que é justamente onde está o porcelanato, e mais embaixo você vê o avermelhado, onde está a cerâmica. Então ele realmente está entre os dois. Cumpre a mesma função dos outros revestimentos, mas ele também não é tão caro quanto o porcelanato e não tão barato quanto o cerâmico. E não tão barato quanto o cerâmico, então ele cumpre a função, fica no meio e é uma boa opção para os seus clientes. Isso também é muito bom, tá? Um outro tipo de revestimento também que existe na Eliane, que também tem outros fabricantes, tá? Mas na Eliane nós vamos ver, tá aqui, por exemplo, esse aqui é um piso tátil, tá? Por isso que ele tem essa cor, mas ele também tem outra cor. O que você vai poder perceber? Tá aqui o piso tátil para você ver, e esse aqui é o polido, tá? É um piso polido, e ele você vê que ele é o mesmo revestimento. Para que esses pisos técnicos? Esses pisos técnicos ele tem uma durabilidade bem maior do que o próprio porcelanato.
porque ele é todo da mesma cor, tá? Ele não tem essa camada de porcelana que tem em cima, tá? Que é de uma cor diferente. Então, assim, por mais que desgaste aqui, ele vai sempre ter a mesma cor. Não é que nem cerâmico, por exemplo. E quando começa, você percebe que com o tempo lava muito mais, muito impacto, ele vai desgastando, e daí você vai vendo aquela mancha vermelha. Nesse caso do piso técnico, você não tem esse problema. Então, ele é recomendado para a área de grande tráfego, área que tenha uma grande abrangência, que ande muito. O seu cliente vai perguntar: Kenny, mas me falaram que porcelanato só posso comprar porcelanato na minha casa. Se o seu cliente quiser só comprar porcelanato, como eu falei, parabéns, bacana, legal. Tem várias opções de revestimento. Mas se ele quiser usar cerâmico, também não vai desmerecer nem desvalorizar o seu projeto. Então você tem que estar atento à qualidade, ao PI, a conhecer o produto. Tanto vou deixar aqui o site da Eliane, que tem muita coisa interessante, um site fácil de procurar os revestimentos. E procure o catálogo, procure na sua loja, tal, todo esse revestimento. Então esse é nosso ateliê criativo falando hoje sobre revestimento. Eu vou fazer um outro post mais lá na frente sobre especificação, de repente levar vocês aí numa loja para a gente escolher, para a gente ver as diferenças, sentir as novidades, ver as novidades aí. Talvez ir lá no showroom da Eliane para que ela possa me mostrar as principais diferenças, o que tem de novidade, o que tem de tendências aí dentro da Eliane. A Eliane tem a sua própria fabricante, tem a Eliane e tem a Decotalhes, que já é uma coisa mais rebuscada, então vale a pena mostrar para vocês também. Muito obrigado, não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos se vocês estão gostando, né? Vamos estar fazendo novas coisas dentro do Ateliê Criativo, sempre a promessa de fazer novas coisas. Veja os outros vídeos do canal, acompanhe diretamente aí nossas redes sociais, que nós estamos tentando postar sempre coisas novas. Então é isso, minha gente, até semana que vem, tá? Um abraço, tchau!